Este caso não me chocou só como pessoa, mas como mãe. Juan foi esfaqueado e decapitado ainda vivo pela sua mãe. Bem-vindos a mais um Terças de Crime. Eu sou a Dani aqui do canal Crimes Anoitecer e hoje eu trago para vocês o caso Juan Maico. Se você já puder deixar um like logo no começo do vídeo, se não for inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificação. Então, bora pro vídeo. Juan Michael, de 9 anos, nasceu em Rio Branco, no Acre. Ele era filho de Rosana Aurira Silva e Michael Lima. Juan foi diagnosticado com um leve grau de autismo. Os pais de Juan acabaram por se separar, né? E Rosângela, ela engatou um relacionamento homoafetivo com Cássila e ambas deixaram o estado, né? E nesse mesmo tempo, o pai de Juan estava na briga pela guarda do menino e ele acabou por conseguir essa guarda judicial. As duas mulheres moravam em diversas cidades de Sergipe e Goiás, junto com Juan e com uma filha de Cássila, até chegar em Samambaia, Distrito Federal, apenas 2 meses antes do crime. Rosana confessou ter decepado o pênis do menino, alegando que o menino queria ser menina, tá? Esse procedimento foi caseiro, sem anestesia. Então pensa no sofrimento dessa criança. Então, por causa deste ato, ela deixou de levar o menino para o médico, para que ninguém descobrisse, né, as barbaridades que ela fazia com esta criança. Mas além de toda essa barbaridade, as duas, elas faziam com que as crianças tinham relações sexuais, tá? Essas crianças eram privadas de tudo, né? Do mínimo, né? As crianças não se alimentavam, não iam à escola, não faziam nada, né? Essas crianças viviam em cárcere privado. Eu fico imaginando que tipo de sentimento que essas duas crianças tinham, né? Porque você tem a sua mãe, que é para te dar amor, carinho, atenção, né? E elas não faziam isso com eles, né? Elas maltratavam, torturavam, né? Então eu fico pensando que eles deveriam sofrer, sabe? Ter aquele sentimento, ah, a minha mãe que era para cuidar de mim e ela não cuida, né? Tem um caso que eu fiz aqui para vocês aqui já no canal, que é o caso do Gabriel. Não é muito diferente, tá? A mãe com o padrasto torturava o menino igual, vestia o menino de menina, sabe? Com roupa de menina, alegando que ele queria ser uma menina. Fizeram barbaridades com essa criança até levar a óbito, tá? É um crime assim que me marcou muito, tá? Eu fiz o vídeo aqui para vocês. Tem o documentário do Netflix, vocês podem ir lá assistir, que eu recomendo muito, tá? É um crime assim de cortar o coração. O avô de Juan declarou que ele procurou por diversas vezes o menino, mas ele não encontrava, né? Ele entrou também na justiça junto com o pai para conseguir a guarda da criança, né? Mas como eu mencionei, elas já tinham fugido do estado, então tudo isso dificultou, né, a encontrar o Juan. Então, na madrugada do dia 31 de maio de 2019, Juan, enquanto dormia, levou uma facada em seu peito. Ele levantou, ele ficou de joelhos ao lado da cama e ele levou mais 11 facadas de sua mãe. Juan foi decapitado ainda vivo. E Rosana, ela retirou a pele do rosto do menino. Ela alegou que ela pretendia fritar, né? Então, assim, passado mais pra frente, a polícia questionou Rosana se por acaso ela havia comido a carne do menino, né? E ela menciona que não, mas que o cheiro estava muito bom. Então, enquanto Rosana estava lá, tirando a vida do seu filho, com muita crueldade, com muita maldade, a sua companheira Cássia estava lá fora, acendendo a churrasqueira, para tentar amaciar a carne de Juan. Além de arrancar toda a pele do rosto de Juan para dificultar a identificação do menino, ela tentou tirar os glóbulos oculares com a faca. Então a investigação conseguiu montar a dinâmica do crime, né? Elas desistiram de queimar, né, de assar, de cozinhar a carne de Juan e optaram por esquartejar o menino e distribuir em 2 mochilas infantis. Uma elas deixaram no esgoto, né, ali no bueiro próximo, e a outra mochila elas deixaram um pouco mais adiante da casa, não muito distante, viu? E segundo a Rosana, a motivação do seu crime porque Juan era um empecilho para o seu relacionamento, né? Ela dizia que ele lembrava muito o seu ex-marido. Para o investigador, ele acha que a motivação seria fanatismo religioso exacerbado, sabe? Mostrando que a falta de afeto pelo menino
que era considerado um peso na vida homoafetiva delas. Para a polícia, a demonstração de ódio pela figura masculina talvez seria também essa motivação pelo crime, né? Juan, sendo um menino, seria o alvo, né, dela, por não gostar mais da imagem masculina. E as duas ainda disseram receber revelações divinas, né? E essas revelações acabavam por influenciar na rotina das crianças. Para Eduardo Fraga, professor de psicologia, ele também sustenta as ideias de motivação para o crime, baseadas na misandria, argumentando que as mulheres também demonstravam delírio. Então, para ele, num pensamento delirante, arrancar o órgão masculino seria uma forma de evitar que o garoto se tornasse um homem. Assim, elas supostamente poderiam salvá-lo ou proteger de si mesmas. Mas, na minha opinião, elas não sofriam de delírio nenhum, tá? Elas tinham plena consciência do que elas estavam fazendo. Ficou claro que elas não estavam em surto psicótico, tá? Não estavam na loucura, não estavam nada dessas coisas, tá? Elas estavam conscientes dos atos na hora do crime. Tanto Rosana como Cássila, elas foram presas no complexo penitenciário da Papuda em alas isoladas. O delegado solicitou condenação por homicídio qualificado, tortura, ocultação de cadáver, fraude processual e lesão corporal gravíssima. Ambas já foram julgadas e condenadas. Rosana pegou 65 anos e Cássila pegou 64 anos. Elas vão cumprir em regime fechado. Juan foi velado no dia 12 de junho de 2019 no cemitério da Morada da Paz, em Rio Branco. O corpo foi transportado por um avião comercial, o que foi custeado pelo governo e pela Defensoria Pública do Estado do Acre. Então, alguns pontos importantes que eu vou levantar neste caso para vocês. Você vê um caso deste, um crime chocante desse, aí você imagina, uma pessoa que comete um crime dessa magnitude, ela só pode ser louca. Não, gente, ela não é louca. Porque uma pessoa louca, ela não faz esse tipo de coisa. Ficou claro que ela não estava em surto psicótico, que ela não estava delirando, tá? Ela tinha plena consciência do que ela estava fazendo no ato do crime, tá? Ela tá mais para uma pessoa psicopata, tá? Porque ela não demonstra arrependimento, ela não demonstra remorso, ela não mostra o amor pela criança, tá? A frieza dos atos dela, tá? As torturas, o sadismo dela, tá? Mostra ela mais para um lado psicopata. E se ela não for uma psicopata, aí, ao meu ver, ela se torna pior ainda, porque ela seria uma pessoa cruel. E uma pessoa cruel, ela não tem um distúrbio para justificar aquele ato que ela cometeu, tá? Então, assim, uma pessoa sem nenhum problema comete uma barbaridade dessa, tá? Ela se tornaria uma pessoa cruel, uma pessoa má, uma pessoa ruim, tá? E isso é pior do que um psicopata. Rosana estava bem consciente na hora do crime, né? E, no entanto, que ambas queriam se livrar do menino. Porque uma pessoa que está tendo surto, ela não pensa nisso. A partir do momento que uma pessoa comete um crime e ela pensa o que ela vai fazer depois, nos mostra que é racional. Né? Então ela não estava surtando, nada disso. Ela estava bem consciente do ato. No entanto, que elas limparam o local, elas tentaram esconder o corpo de Juan, né? Tentaram de algumas maneiras, por queimar. Não deu certo, porque as pessoas acham que é muito fácil queimar, mas não é, tá? É difícil, né? Então elas optaram por esquartejar o menino, colocar na mochila e jogar por aí, né? Colocar pela cidade e se livrar do corpo da criança. Então você vê que elas estavam bem conscientes deste ato. Tem um outro ponto que foi a retirada da pele do rosto de Juan, tá? A Rosana alegou que ela tirou essa pele para tentar dificultar a identificação do menino, tá? Gente, ficou bem claro que ela tinha um ódio por essa criança. Ela tinha uma raiva dessa criança. E o fato dela tirar a pele do rosto da criança é a demonstração do ódio, tá? Ela foi direto no rosto da criança para acabar, para tirar a identidade dessa criança, mostrar toda a sua raiva. Então, nesses crimes, geralmente eles acabam por machucar o rosto da sua vítima, né? É a forma de demonstração da sua raiva, do seu ódio. No entanto, quando a polícia já identifica, já vê um corpo, quando tem essas características, ela já identifica que de uma forma é passional. Aquele crime é passional, tá? Porque uma pessoa
À toa que mata uma pessoa, ela não vai fazer esse tipo de coisa, né? Por que ela ia acabar com o rosto? Não teria motivo. Então logo crê, quando se encontra uma pessoa desse jeito, que era uma pessoa conhecida que acabou por fazer isso. Lógico, nesse caso não teve investigação, porque já descobriram que eram elas, né? Então assim, você vê que este ato era a raiva, o rancor. Ai, tá difícil de falar, né? Aí esse caso é um caso que me chocou muito, sabe, gente? Eu fiquei mal mesmo quando aconteceu isso com esse menino, sabe? Ai, de doer o coração. Ah, então você vê assim que ela tinha raiva dessa criança, sabe? Ela tinha, não tinha nem um pouquinho de amor por esse filho que ela teve. A Rosana alegou que não gostava do menino e por isso era o motivo dela ter cometido todas essas barbaridades com a criança, tá? Então isso não é justificativo. Ela não gostava do menino, devolvia o menino pro pai. Ela alegou também que sofreu abuso, né, por parte do pai do menino. E por isso que ela fazia essas barbaridades com a criança. Então foi o pai que fez, que também, ao meu ver, é mentira, tá? É uma desculpa dela, outra desculpa que ela deu. Então ela justifica, tá? Que sofreu abuso e por isso ela maltratava a criança. Gente, uma pessoa fez uma pra você desconta em outra. Um ser inocente, uma criança. Gente, isso pra mim é a maior covardia. Tá? Se ela foi mulher pra dar facada no filho dela, que seja a mulher pra assumir. Tá? Porque é muito fácil, né? Eu faço as coisas e depois coloco a culpa nos outros. Ah, eu fiz isso por causa daquilo. Não, eu fiz por causa disso. Acabou. Não fica atribuindo a sua responsabilidade nas outras pessoas. Você tem que assumir seus atos. Tá? Uma mulher pode ter sofrido um abuso? Pode. Um fruto desse abuso ser um filho? Pode. Tá? Ela pode rejeitar essa criança? Ela pode. Ela poderia ter dado essa criança? Poderia. Mas não. O que você não pode fazer é você ficar com essa criança e torturar, maltratar e justificar. Eu tô fazendo isso porque eu sofri. Eu fui torturada, porque eu fui abusada. O que for. Perpetuar aquilo que fez mal para ela. E geralmente as pessoas que sofrem um trauma, elas não perpetuam isso. Porque aquilo fez mal para elas. Como que você vai fazer isso com seu filho? Você faz essas coisas. Então, outra desculpa dela, né? Emasculou o menino para falar que o menino queria ser uma menina. Gente, olha que absurdo. Tá? A mulher é sádica. Ela queria ver, ela queria torturar a criança, ela queria ver o sofrimento. Então ela justificou que o menino queria ser uma menina. Outra desculpa, né? Daí as duas, elas privavam as crianças de qualquer coisa. Não davam alimentação para as crianças. Só que ficou nítido, né? Quando a gente vê as duas, a aparência física, a gente viu que elas não deixaram de comer, né? Não deram comida para as crianças, mas não deixaram de comer. Daí elas forçavam as crianças a ter relações sexuais entre si, tá? Aí eu acho que é meio contraditório, né? Porque eu sofri um trauma de abuso, eu não vou fazer isso com uma criança, tá? Isso é outra justificativa, né? Fizeram comigo, eu vou fazer com você, tá? Porque para mim o que mais essa mulher fez foi dar desculpa, tá? De tudo ela só deu desculpa. E o que mais dói assim é saber que essa criança ela tinha um pai. Ela tinha a família do pai. Ela era uma criança amada. Ela não era uma criança que como ela alegou que tinha sofrido abuso, sofreu um abuso, eu fiquei com essa criança, não sei onde está o pai. Eu tenho que carregar essa criança. E mesmo se ela tivesse que carregar, ela poderia doar, né? Dar para alguém essa criança. Mas não. Ela tinha consciência que esse menino era amado e mesmo assim ela optou por ficar com essa criança para maltratar, para torturar, sabe? Para despejar o seu sadismo em cima da criança. Gente, imagina o quanto que essa criança não sofreu na mão dessa mulher. Então, para mim, a real motivação que sim, o menino era um empecilho na cabeça dela para o seu relacionamento. Porque criança nenhum é empecilho para você ter um relacionamento. Né? Criança nenhum. Você não optou por ter ou não teve. Você optou por ficar com aquela criança. Então, você continua com a criança. Ela não pode ser descartada assim que você conhece uma outra pessoa, a criança não serve mais. Infelizmente, nós já vimos outros casos aqui, né? Enquanto a criança tem serventia, até a pessoa encontrar um novo amor, né? Enquanto do novo amor, aquela criança não serve mais e simplesmente é descartada, né? Que foi o que ela fez, né?
Ela achou que o menino estava atrapalhando ela, então ela optou por tirar essa criança do mundo, tá? E tem uma frase, né, uma fala da Cássila, dizendo que a Rosana queria exterminar Juan da face da terra. Ela não queria que ele existisse de maneira alguma, tá? Por isso, toda aquela raiva, tirar o rosto do menino, tentar queimar, ela queria que Juan nunca tivesse existido nesse mundo. Gente, olha só, que crueldade, que barbaridade, gente, que olha, esse caso pra mim é um dos mais chocantes assim que eu já vi já, tá? É um assim que mais me afetou mesmo como pessoa. Então, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acham desse caso, até porque eu acho que já não tem nem mais o que falar, né? O que eu vou achar o quê, né, do caso, né? Não sei, não tem, né? Porque é tanta maldade, tanta barbaridade, tanta crueldade com um ser humano, uma criança indefesa, tá? Mas deixa aqui nos comentários, o que vocês acharam, né, dessa infeliz aí, que fez essas crueldades com essa criança, tá, gente? Então eu espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!